ele voltou ressuscitado, já glorificado, ele deixou uma ordenança para os seus discípulos, que era o quê? Ide por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é trazer a humanidade ao conhecimento daquele que nos ensinou, daquele que é o nosso mestre. O nosso mestre Adonai Yeshua, ele viveu na terra, ele deixou um exemplo, e as profecias dizem que pelas suas pisaduras fomos sarados. O que significa isso? Algumas pessoas não entendem. Algumas pessoas entendem simplesmente que as pisaduras de Cristo já por si só, com um passo de mágica, nos trouxe redenção e libertação. Mas é algo muito mais profundo do que isso. Por que que pelas pisaduras de Cristo somos sarados? Eu te faço uma pergunta. Uma vez que você é curado de uma doença, e se você não cuida, continua a viver uma vida dissoluta, uma vida sem cuidar da sua alimentação, sem cuidar do seu corpo, sem cuidar do seu espírito, a tendência que você fique doente novamente, ela é grande. Então, há necessidade de uma mudança de mentalidade, uma mudança de rota, uma mudança na caminhada, uma mudança nas nossas vidas. Então, o que Cristo fez? Ele levou sobre si nossas dores, nossos pecados e enfermidades. No momento em que recebemos a justificação de Deus, no processo de salvação, que não é formado somente por isso. O processo de salvação ele é formado por 3 etapas. A primeira etapa é a justificação. É quando eu confesso Jesus como Salvador, aceitando Ele, eu agora fui justificado dos meus erros. E ali, após isso, para firmar um compromisso público, através agora do batismo, eu recebo o perdão dos pecados e firmo esse compromisso diante das testemunhas, dos homens, dos anjos e dos demônios que estão ao nosso redor, as potestades que estão a nos acompanhar. E aí eu entro no segundo estágio. Qual o segundo estágio da salvação? Santificação. Onde a palavra de Deus fala, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então precisamos nos santificar. Precisamos estar nesse processo gradativo de afastamento do pecado. Isso é santificação. E para que então, em um último estágio, chamado estágio da glorificação, possamos no último dia ao qual fomos chamados termos os nossos corpos transformados em corpos de glória, para ir até a nossa herança celestial. Mas o que eu quero dizer para você, pelas pisaduras de Cristo fosse sarado. O que é o discipulado? Quando Deus fala, fazei discípulos, quando você vai olhar na raiz da palavra discípulo, buscando no contexto original, ali em hebraico, também até mesmo no grego, você vai encontrar um direcionamento da seguinte forma. Quem era um discípulo? O discípulo é aquele que segue o rastro, segue as pisaduras do seu mestre. Então, Yeshua HaMashiach, ele veio na terra e ele andou conforme toda a lei do Eterno Todo-Poderoso. Ele cumpriu toda a lei. E ele diz que nós somos sarados e nós vamos permanecer abençoados quando nós andamos em suas pisaduras. E andar nas pisaduras do Mestre significa andar como ele andou. Significa buscar, falar como ele falou, amar como ele amou. Não a nosso entendimento e a nossa vontade. Hoje em dia, muitas pessoas não entendem isso. É muito simples você pegar aquilo que Yeshua HaMashiach falou, que resumiu toda a lei de Deus, dizendo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E as pessoas hoje, elas acreditam que isso é suficiente. Então eu amo a Deus e eu amo ao próximo, e é suficiente, eu não preciso de aprender mais nada. Mas eu te pergunto, se nós formos entrar a fundo para perguntar o que é realmente amar a Deus para você?
Será que realmente aquilo que você acha que é amar a Deus, para Deus ele está se sentindo amado? O que é amar o teu próximo de verdade? Talvez você não ama a si mesmo. Você não consegue amar a si próprio, você não consegue respeitar a si. Então, aquilo que você não consegue fazer para você, que você não é perfeito para você, você vai oferecer para o seu próximo. Será que essa é realmente a missão da nova aliança? Yeshua nos fala que, para que nós possamos entender o que é realmente amar a Deus sobre todas as coisas, é cumprir os seus mandamentos, é andar na lei de Deus, é andar nos princípios do Senhor. E isso é o que vai fazer com que Deus interprete e Deus receba de nós um amor, uma adoração, um louvor, o culto. Mas eu amo a Deus. Aí quando você para pensar, a pessoa diz que ama a Deus, mas Deus está sempre em último lugar. Deus está sempre em último lugar. Quando você vai ver, a prioridade da vida daquela pessoa não está em honrar ao Senhor, não está em ter uma íntima comunhão com o Senhor, em entregar a Deus os seus sonhos, os seus projetos, os seus propósitos. Quando nós percebemos isso, a gente vê que as pessoas elas não entendem por completo. Para isso, nós precisamos voltar às origens da fé.